Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, eu sou professora de História aqui no Me Explica Essa História e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você já me acompanha, gosta do meu trabalho, já lança aquele like que é muito importante para mim, ajuda a fortalecer o canal. E se você ainda não foi inscrito, aproveita e se inscreve também porque tem muita coisa legal vindo por aí. E no vídeo de hoje vamos trabalhar sobre a chamada pré-história. Vamos lá? Bom, esse nome pré-história já não é mais muito bem visto entre os historiadores, tanto que vocês podem reparar que em estudos mais recentes, materiais didáticos, artigos, esse nome já aparece entre aspas. Por quê? Porque a ideia é mais ou menos que tudo que aconteceu nesse período aí veio antes da chamada história oficial, é uma pré-história. Só que por que isso é muito questionado? Porque se você já assistiu ao meu primeiro vídeo aqui no canal discutindo sobre o que é história, já sabe que a história é uma ciência que estuda o homem no tempo. Então, se a gente tem ser humano, a gente tem história. Ponto. Não é uma pré-história, é uma história. E quem que definiu, quem que chamou esse período de pré-história? Bom, a maior parte do mundo ocidental tem como base a historiografia francesa. E esses historiadores definiram que a história em si só começa a partir do momento que a gente tem fonte documental escrita, a partir do momento que houve a invenção da escrita. Então, para eles, a história só começa há 4.000 anos antes de Cristo, quando a gente tem início a história antiga. E o que veio antes disso seria, então, pré-história. Mas, como eu disse, nome esse já bastante criticado entre os historiadores. Bom, e esse período da chamada pré-história é o maior dos períodos históricos que a gente tem, é dividido em 3 fases. Primeiro período, a fase ali do período paleolítico ou período da pedra lascada. Logo depois, o período neolítico ou período da pedra polida e, por fim, a chamada Idade dos Metais. Esse período do Paleolítico, o primeiro período que a gente tem, a primeira fase da pré-história, ele começa então há aproximadamente 3,5 milhões de anos e se estende até mais ou menos 10.000 a 8.000 anos antes de Cristo. Como é o período mais antigo que a gente tem, é um período que a gente tem mais dificuldade em ter acesso a fontes documentais. Então é por isso que a história ela anda ali de mãos dadas com a arqueologia, com a paleontologia, que juntos buscam tentar reconstruir ali como essa sociedade se organizava, como eles pensavam, como eles se alimentavam. Então, através de fontes históricas, de ruínas, de restos de corpo humano, fio de cabelo, arcada dentária, a gente tenta imaginar aí e tentar formular como era então a vida nesse período. E esse período então do Paleolítico já mostra pra gente seres humanos que já começavam a se organizar e praticavam principalmente a caça, a pesca e a coleta para sobreviver. E além disso, quando a gente chega aproximadamente na metade para o fim do Paleolítico, vai ser uma sociedade que vai aprender a dominar o fogo. E isso vai ser muito importante, porque com o fogo eles vão conseguir ter um aproveitamento muito melhor dos alimentos, vão conseguir se proteger e também se aquecer do frio, sobrevivendo melhor a temperaturas mais baixas, o que vai aumentar a expectativa de vida daqueles seres humanos. Bom, se eu falei que essa galerinha vivia aí de caça, pesca e coleta, o que vai acontecer? Eles ocupavam uma determinada região e exploravam tudo que ali podiam, em termos de fauna, de flora. Só que chega um momento em que os recursos daquela região se esgotam. O que eles fazem então? Migram e vão explorando novos lugares. Ou seja, uma das características mais importantes do homem do Paleolítico é o nomadismo.
eles eram nômades, ou seja, eles não se fixavam por muito tempo em determinadas regiões. Rapidamente eles já precisavam se deslocar em busca principalmente de novas fontes de alimento. Além disso, o homem da pré-história também fará uso de algo que hoje para nós é conhecido como a arte rupestre. As pinturas rupestres eram desenhos deixados dentro das cavernas ou até mesmo na superfície das rochas e que até hoje para nós são pinturas que nos geram muitas curiosidades e a gente não tem comprovações determinadas de quais eram as funções ou os objetivos realmente daqueles registros, daquelas pinturas. Mas já sabemos que são muito associados à demonstração do cotidiano daquela sociedade. Tem muita relação também com o misticismo, crenças religiosas e coisas que eles almejavam e buscavam, além também de deixar para nós marcas culturais daquele povo. Bom, o que vai acontecer então? Quando a gente chegar por volta ali de 10.000 anos antes de Cristo, o mundo vai passar por um fenômeno chamado de glaciação, em que a temperatura da Terra vai abaixar muito e muito drasticamente. Qual que vai ser o impacto disso para aquelas comunidades ali primitivas do Paleolítico? As migrações vão ficar cada vez mais complicadas, porque as temperaturas muito baixas já dificultavam o deslocamento. Consequentemente, as extensões percorridas por essas pessoas, por esses homens e mulheres, vão sendo cada vez menores por conta de toda essa dificuldade climática. E aí, eles vão começar a perceber um negócio, que aquilo que eles comiam e descartavam, então uma fruta que eles comiam e acabavam descartando, como eles estavam ficando mais tempo dentro, de alguma determinada região, muito mais do que o comum, eles começaram a perceber que daquilo ali que eles descartaram, surgiu um novo fruto. E aí eles começaram a questionar e a tentar entender essa lógica da Terra, de como as coisas, na verdade, possuem um ciclo. E aí, quando a temperatura da Terra voltar gradativamente a se aquecer e atingir ali a uma temperatura favorável, esses homens que já estavam começando a migrar menos, a caminhar menos, vão começar a dominar a Terra. Por isso, no final do Paleolítico, a grande transição para esse novo período da pré-história vai ser a chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, porque foi neste momento que o homem descobriu a prática da agricultura e aprendeu a manusear a terra. Gente, fala sério, história dá um negócio na gente, vocês não ficam emocionados, não? Não, então tá. Então vamos lá. O que vai acontecer então? A gente entra no período neolítico, que vai então de mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. E a grande marca desse período então vai ser a prática da agricultura. Mas cuidado, o homem não abandonou a prática de caça e coleta, tanto que somos caçadores e coletores até hoje. Não necessariamente por necessidade, mas o homem ainda caça animais, pesca, coleta, enfim. Mas a agricultura agora vai permitir ao homem se fixar em uma determinada região. Por isso, o homem do Neolítico não é mais nômade, ele é sedentário. Então, a partir de agora, temos a sedentarização. O homem vai se fixar à terra. E uma vez que eles estão agora fixos em uma determinada região, no Neolítico a gente vai ter uma estruturação social muito mais definida. A gente vai ter agora uma sociedade mais estratificada e o surgimento dos chamados clãs. Várias pessoas agora vão assumir determinados papéis dentro dessas sociedades, agora muito mais rigorosos. Então, a partir do Neolítico, a gente vai se moldando a esse modelo de sociedade mais bem definido, como que a gente tem hoje em dia.
Inclusive, até a relação de dominação do homem sobre a mulher primitiva já começa a se intensificar nesse momento no Neolítico. Além disso, o homem do Neolítico também vai começar a criar animais. E ele vai perceber as diversas vantagens que isso traz. Usar, a sua pele, o seu couro para a produção de roupa, a sua carne e até mesmo tudo aquilo que determinados animais conseguem produzir que ajudam na alimentação dos seres humanos. Bom, e juntamente com essa prática da agricultura que se faz presente no Neolítico, essa galera também vai começar a estudar mais muitas outras coisas justamente para aprimorar o plantio, as técnicas de cultivo, como por exemplo o estudo dos astros. Então, dentro do Neolítico, teremos sim o desenvolvimento dos primeiros calendários, as primeiras técnicas de drenagem, a ideia do cálculo. Tudo isso vai surgir neste período. Então percebam que boa parte das descobertas e invenções que foram feitas naquele momento estão diretamente associadas à sobrevivência do ser humano. E aí, quando a gente chega no final do Neolítico, momento este que aquela pedra lascada já se tornava uma pedra polida, justamente porque este homem estava aprimorando as suas ferramentas e tudo que ele manuseava. Quando a gente entrar ali entre 6.000 anos antes de Cristo, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, viveremos o último período da pré-história, que é a chamada Idade dos Metais, porque a partir daquele momento o ser humano vai desenvolver a técnica da metalurgia e vai começar a dominar o ferro, o cobre e o bronze. E quando a gente entrar então em 4.000 anos antes de Cristo, o ser humano, justamente para tentar se organizar em sociedade de uma forma ainda mais organizada, ele irá desenvolver a escrita. E justamente neste momento então, a nossa historiografia francesa define que a pré-história chegou ao fim e temos início à Idade Antiga, a história antiga. Mas matéria é essa que a gente vai ver no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa seu like, comenta aqui o que você achou e se ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Inscreva-se logo no canal que tem muita coisa boa vindo por aí. E eu te espero pro nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!